Estamos na era do streaming, a tecnologia de transmissão de conteúdos pela internet. Mas não muito tempo atrás, final dos anos 90, 2000, a gente usava o rádio ou até mesmo o Discman, por exemplo, para ouvir um CD. E era tão descolado quem tinha um. Além disso, era emocionante ganhar um CD e tirá-lo da caixinha. Mas num tempo ainda mais distante, tínhamos a era dos discos. E lá na década de 70, explodiu. E quem tinha uma vitrola, bem, era top. E nós encontramos o Yuri Piccoli, que adora o som analógico e, claro, tem paixão por música. Do momento em que eu levanto, a hora que vou dormir, eu tenho música rodando em casa. E para que você tenha, para ter a música ao alcance da mão, é preciso ter um acervo. Então eu acabei comprando CDs, tendo discos, os primeiros ganhos de algumas pessoas e tal, e depois você vai refinando o teu gosto. Quais são os gostos musicais, bem como tudo, leituras ou qualquer outra coisa que você gosta, você vai refinando, você vai descobrindo que lendo ou assistindo um programa de televisão ou no teu dia a dia existem pratos que você não quer comer, outros que você goste. E existem pessoas que gostam de determinado estilo musical, então eu fui recolhendo e conhecendo o que é que eu gostava, efetivamente, quais eram os meus estilos musicais preferidos. E com isso, ao longo do tempo, o acervo foi aumentando e o gosto refinando. Eu gosto muito de orquestras, sinfonias, e que existem gravações que não foram refeitas em CD, que acabaram não tendo disposição em digitalizado, que existiam apenas em discos de vinil. Então eu acabei tendo os discos de vinil, depois obviamente existe o moderníssimo Spotify, mas que existem muita música que eu tenho aqui que não existe em versão no Spotify. Então você tem que ter o acervo em casa. E o sentimento é diferente quando se torna palpável, né? Existe uma coisa muito saudosista entre você pegar um CD ou um disco, colocar ele para rodar, tem toda uma magia nisso. E muito importante também se lembrar que o áudio, como estamos falando, ele é analógico. Um CD ou qualquer outro meio digital pega a curva analógica e transforma ela em digital, e depois, quando é reproduzido o alto-falante de qualquer meio de comunicação que nós temos, do rádio, ele transforma novamente aquilo que é digital em analógico. O disco de vinil faz ao contrário, pega a informação analógica, grava analogicamente, cada curvinha do disco, a agulha passa fazendo essa leitura e executa novamente analógico, ou seja, a perda é muito menor, enquanto no meio digital existem perdas. Então um bom aparelho, um bom toca-discos, um disco bem conservado, uma agulha de boa qualidade, você vai ter uma qualidade de som melhor do que se fosse efetivamente o CD. Obviamente tudo isso é desculpa para que você tenha os discos em casa, para quem gosta de ouvir eles. Yuri já perdeu as contas de quantos LPs tem. De CD aí tem uma prateleira cheia. Já cheguei a computar, depois também descobri, isso é uma das coisas que você, sobretudo após um momento de pandemia, você descobre que o importante não é você saber exatamente quanto você tem, até porque isso é uma coisa meio de colecionador. Eu não me tenho como colecionador, eu tenho como usuário do acervo, que posso chegar na prateleira e escolher um CD à mão ou um disco à mão, que vou saber exatamente onde ele está, porque é a prática do uso que faz isso. Enfim, mas passam aí, acredito, passem dos 300 CDs e dos 400 discos de vinil. O mercado fonográfico brasileiro cresceu 24% em 2020, puxado pelo streaming. Mas a magia de ter o rádio, a vitrola, o CD e o vinil, sim, é maravilhoso. Mas apesar de estarmos na era digital, tem uma coisa que a gente não perdeu: a paixão pela música que toca o nosso coração e que também toca no rádio.